Boa tarde. O que eu vou falar aqui é sobre o método para detecção de outlier, que tem como base a minimização de uma norma que é diferente de minimizar a soma dos quadrados. Esses métodos de quadrados são os que a gente utiliza para fazer mínimos quadrados e análise de variância, né? Tem a soma dos quadrados, aqueles cálculos de influência. Então, em alguns problemas que tem outliers aleatórios, né, que eu vou falar mais adiante, acontecem alguns problemas, por exemplo, inversão de bit ou um dado, um ponto que ele não é explicado pelo seu modelo. Por exemplo, num sensor de temperatura. Vamos dizer que um sensor de temperatura teve uma falha no conversor por um certo tempo e ele mandou todos os valores no output máximo possível. Se você pegar todos esses valores aí e for fazer um ajuste por mínimos quadrados, isso aí não vai funcionar, porque esses valores eles não estão dentro daquele erro aleatório do modelo estatístico linear. Na verdade, aquilo ali são outputs aleatórios. Então é sobre isso que eu vou falar. Como fazer uma das técnicas para detectar esses outliers de uma forma simultânea, quer dizer, eficiente computacionalmente, mesmo que você tenha milhares ou milhões de dados, isso vai funcionar, e de uma forma robusta. Quer dizer, a presença desses outliers até um certo nível, o próprio sistema ele consegue ignorar e marcar quais são os outliers naquele conjunto de dados. Essa é uma técnica interessante, a gente fala aqui sobre várias técnicas aí de análise de variância, coisas que tem a matemática há muito tempo. Essa técnica de minimização de norma LP é uma coisa mais recente, ela está aí mais desenvolvida desde 2009, 2010 para cá. Antes disso não tinha nada eficiente para fazer esse tipo de coisa. Então, eu acho motivante, né? Um tema atual, né, de pesquisa. Bom, motivação. Se você for fazer um experimento do seu projeto e você sabe que aqueles valores são representativos, então não tem por que não usar métodos quadrados. Os métodos quadrados são GLUE, Best Linear Unbiased Estimator. Tem isso no Montigômetro, tem no livro de estatística. O que eu estou falando aqui é sobre a importância de conhecer o problema. Quer dizer, se eu já sei que o meu problema, eu tenho controle suficiente dos experimentos para saber que o que está saindo dali é explicado pelo meu modelo linear, pelo meu modelo estatístico, então talvez eu não precise de uma técnica. Eu sei que não está vindo nenhum outlier muito fora da realidade. Agora, por exemplo, nesse caso aqui que eu estou mostrando, isso aqui é um exemplo sintético, que foi o que eu fiz nesse trabalho para poder mostrar a força aí dessa técnica. Mas vamos supor que no meu experimento eu tenha esse conjunto de medições aqui. Então eu estou vendo aqui que os dados aqui que estão sobre essa linha verde ele explica bem esse conjunto de dados. Agora esses pontos aqui fora, esses outliers que eu coloquei de propósito, o modo que eu construí foi, eu fiz a curva, depois coloquei esses pontos. Essa curva vermelha é o ajuste de mínimos quadrados. Será que ela é representativa desse modelo? Eu tenho a impressão, né, olhando, que não. Que esses pontos aqui, que são outliers que eu coloquei fora, primeiro eu fiz essa curva, depois coloquei esses outliers de propósito. Essa curva verde, ela explica melhor os dados do que essa curva vermelha. Ela está muito influenciada por uns poucos dados, que estão muito fora. E se você pegar aí a literatura, eu coloquei algumas referências no artigo, né? Eu pesquisei isso daí para poder relacionar com o projeto de experimento. Algumas técnicas, uma das técnicas apresentadas é utilizar aquele teste de normalidade de Shapiro-Wilk para poder fazer a detecção, ver se os resíduos eles têm uma distribuição normal. Mas aí para poder fazer isso, você tem que... É um problema combinatório. Porque você tem que tirar, vamos dizer, primeiro que eu não sei quantos desses dados aqui são outliers. Já começa por aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher desses, 20 pontos que eu tenho aqui, 5 a 5, e fazer as combinações deles 5 a 5. Então tá certo, o método funciona.
Mas se você tiver milhares de dados, talvez não seja uma opção viável. Então aqui, para demonstrar isso daí, em vez de ser só uma figura, eu coloquei aqui aquele programa. Então aqui eu coloquei os dados exatamente sobre uma parábola. E agora eu vou colocar outliers e ver qual é o comportamento do ajuste por mínimos quadrados em vermelho e do ajuste por essa técnica que eu vou falar agora para esse mesmo conjunto de dados. Então, sem outlier, dá para perceber que as curvas praticamente coincidem. Agora eu vou colocar 4 outliers aqui. Então a gente percebe que essa curva vermelha, o formato dela variou bastante. Enquanto que essa curva verde, ela praticamente não mexeu nada. O teste de Shapiro, aquele teste de normalidade, ele ia ter muita dificuldade de enxergar isso aqui, porque a hipótese dele é que os dados são representativos. Ele já parte daí. Alguma coisa aqui eu não vou falar com tanto detalhe, porque senão eu ia ficar aqui muito tempo, né? Então, se tiver alguma coisa que não fique claro, ou se alguém tiver alguma curiosidade de alguma dessas coisas, eu posso detalhar no final. Se eu conseguir aqui fazer a apresentação, voltar. Até chegar na apresentação. Obrigado. Então, o experimento ele gera respostas aleatórias. Quer dizer, existe alguma coisa que pode acontecer no seu experimento que vai te dar números, por exemplo, valores de força ou valores de resistência, que não tem nada a ver com o seu modelo? Se a resposta for sim, talvez esse seja um método a ser considerado. Quer dizer, eu vou precisar rejeitar respostas aleatórias? Fundos de escala, giros, acelerômetros, inversão de bits e falhas de comunicação de dados são causas típicas desse tipo de problema. Às vezes, uma inversão de bit pode trocar um sinal de um valor ou jogar o valor para um batente, que são dados que não vão ser explicados pelo modelo. Então, como foi que eu fiz isso, né? Primeiro, eu gerei valores para um experimento simulado contendo outliers aleatórios. Eu vou comparar a robustez na obtenção dos parâmetros do modelo. Nesse caso aqui, eu vou gerar um modelo conhecido, para eu ter controle sobre o que eu estou querendo achar. Vou comparar a robustez e aí a conclusão que nós vamos chegar no final é que a norma LP, aqui é norma L2 e norma L1. Esse negócio de norma é simplesmente a soma dos quadrados das diferenças, né? É o valor que o modelo prevê menos o valor que eu medi. Eu quero minimizar isso daí. Eu posso minimizar o quadrado, posso minimizar o módulo, ou posso minimizar alguma coisa entre 1 e 2, que é o que vai ser feito aqui. E eu vou explicar por que fazer isso. Por que não simplesmente o módulo? Seria um problema de programação linear. Bom, então, qual que é o problema que eu estou resolvendo? O problema que eu estou resolvendo é o seguinte. Eu tenho uma matriz de medições A, certo? E eu tenho aqui X, que são os parâmetros que eu quero ajustar do modelo, que são os coeficientes. É aquilo que a gente tem feito, né? E B é o vetor que tem as minhas medições, as respostas. Qual seria a situação ideal? Seria que eu pegasse as amostras, multiplicasse aqui pelos valores de coeficiente que eu achei e desse exatamente o que eu medi. Isso aí seria o mundo perfeito, mas não é isso que acontece. Então eu quero que esse valor, essa somatória aqui, seja a menor possível. No método de mínimos quadrados, a gente minimiza o quadrado. Aí tem a matriz, tem aquela fórmula fechada, tem aquele método bonitinho para resolver. Quando esse valor de P aqui não é 2, não existe uma fórmula fechada. Mas o problema ainda tem solução, ele é um problema convexo, pode ser resolvido por métodos numéricos.
Então, por que eu não minimizo aqui esse P igual a 1? Já que é assim. Para começo de conversa, por que eu não minimizo um P menor que 1? Se P for menor que 1, esse problema não é convexo. Aí ele é combinatório e é muito difícil de resolver. Se P for igual a 1, eu tenho que resolver um problema de programação linear que é um problema muito grande. A quantidade de variáveis dele vai ser igual à quantidade de medições do problema. Agora, se eu minimizar um valor de P, por exemplo, 1,05, o que vai acontecer é que a dimensão do problema é a dimensão da quantidade de parâmetros que eu quero estimar. Então, fica eficiente para resolver numericamente. E 1,05 é suficientemente próximo de 1 para eu conseguir a mesma robustez com relação a outliers. Então, qual que é a minha proposta? Eu vou estimar, a propósito, no método de Shapiro-Wilk, se tiver, por exemplo, valores que estão muito fora da região que eu medi todos os valores entre 80 e 100. E aí vieram valores de 1000, 2000, ou então 0 e 5. Aí o método de Shapiro-Wilk ele é bom, porque você vai ver que aqueles números estão muito fora dos valores. Mas esse não é o caso naquele exemplo que eu mostrei e muitas vezes não é o caso na prática também. Então eu vou estimar sigma nos dados de treinamento e eu vou estimar que nos dados que deram um menor erro entre o que eu previ e o que eu medi, vou fazer a hipótese de que aquilo é representativo, de que no modelo real, o limite que o meu modelo explica, ele vai até aquele ponto, aquele sigma. Por exemplo, eu pego os 60% dos dados, eu vejo qual foi o erro aqui, pego os melhores 60% e digo, bom, vou estimar um sigma de tal forma que se sair dessa região aqui eu vou classificar como outlier. Vou comparar isso daí com os métodos de soma de quadrados. Os que a gente tem usado aqui são análise de variância e mínimos quadrados. E aqui eu criei um experimento sintético, em que a minha resposta era 100 mais 2 vezes a coluna B, eu tirei a fórmula direto do Excel, mais 3 vezes a coluna C, mais 4 vezes D, mais 3 vezes E. Note aqui que eu não coloquei F aqui, nenhum, mas eu coloquei valores na coluna F. E aqui, uma interação de B e D, que é a única interação significativa. Para mostrar os valores de dados, os dados que aparecem nesse experimento, aqui estão os valores completos. Eu simulei o experimento como se fosse um experimento com repetições. Porque, na verdade, o que me interessa é visualizar o efeito de eu pegar isso daqui e colocar outlier. Eu vou colocar de propósito, porque é isso que eu quero controlar. Então, se eu conseguir mudar o zoom aqui. Vou colocar aqui 200. Aí já fica melhor de ver, né? Então aqui, por exemplo, eu vou pegar esse valor aqui, que é 107, e vou trocar esse valor aqui, digamos, por 90. Aí mudou tudo porque tem uma parte aleatória ali, uma componentezinha aleatória. 90 não tá tão fora da região. Talvez 90 tenha sido uma escolha meio infeliz nesse caso aqui, né? Mas eu podia ter colocado, vamos pôr, 102, que é bem diferente do valor que estava aqui. Mas só de olhar para o conjunto de dados, quando eu tenho uma variável, duas variáveis, pode ser até que tenha jeito de olhar fazendo um gráfico e tal. Mas se em vez de ter 5 variáveis aqui, eu tivesse 1000 variáveis, aí com certeza não ia ser olhando um gráfico que eu ia identificar isso daí. Então eu já fiz esse dever de casa e vamos lá, vamos para os resultados. O que eu fiz? Eu peguei aquele conjunto de dados, peguei os valores exatamente como apareceram na planilha, com uma componentezinha aleatória só para evitar alguma possível singularidade numérica e joguei no R. Então o que aconteceu? E eu fiz uma outra hipótese, eu faço uma outra hipótese também, que eu como experimentador nesse experimento, eu já sabia de antemão que a única interação possível, se existisse,
era entre B e D. Na verdade, eu fiz o experimento completo, mas para poder caber aqui no slide e ficar melhor, a conclusão é a mesma, né? Mas eu, como dono do problema, eu posso ter o conhecimento da física, que só faz sentido com a interação entre B e D. O problema é um problema que eu domino. Então, aqui com os valores de interação. Reparem que o F, ele realmente excluiu como não influenciando. É claro, eu não coloquei ele na fórmula, então o valor de F não tinha relação nenhuma com o resultado. E aqui ele tem uma grande certeza de B, C, D, E e da interação. Ótimo, não podia ser diferente. Agora, nos dados com outliers, olha só aqui. Ele só conclui que só tem um resultado conclusivo que B influencia e que D influencia. Quer dizer, eu perdi todas as interações só por causa de quê? De 4 outliers em 64 valores medidos. Eu coloquei apenas 4 outliers e eu perdi toda a conclusão que eu tinha com a análise de variância. O quão longe da média esses outliers estão percentualmente? Os valores da variável dependente estão entre 90 e 120. Eu coloquei 4 valores ao acaso entre 80 e 120. Pois é, não é tão longe assim. Na verdade é dentro da região. Depois eu posso mandar os arquivos, você pode ver os valores que eu alterei. São os que não estão com vírgula, que era para ficar fácil de eu reconhecer depois. Vou mostrar a outra técnica que a gente usou, que foi a de mínimos quadrados. Então, esses dados laranja aqui, na verdade, o laranja está em cima do azul. O azul é a estimativa e o amarelo é o que eu medi na realidade. Aqui, como eu não coloquei outlier nenhum, o resultado foi perfeito. Eu gerei os dados, calculei os coeficientes, consegui acertar perfeitamente nos valores que eu simulei. E aí esses dados aqui eu deixei separado só para poder ter um conjunto de validação de alguma coisa desconhecida. Porque se eu podia colocar um polinômio de ordem 1000 e passar por todos os pontos, né? Aí não ia fazer sentido. Então esses dados aqui são desconhecidos, mas como eu peguei um modelo sem outlier, sem nada perfeito, isso aqui era mais do que esperado. Agora olha aqui, com 4 outliers, olha a diferença que faz aqui no resultado mínimo dos quadrados. Já fica bem fora, tanto no conjunto de dados original, quanto no conjunto de dados que eu deixei separado. Em contraste, a minimização da norma 1,05 no caso, né, uma norma LP, nos dados sem outlier, sem modificação nenhuma, beleza, era o esperado, deu um resultado perfeito. Agora olha só a diferença no caso em que eu coloquei os outliers. Aqui eu consigo até ver claramente quais são os outliers aqui. Esse azul aqui é a estimativa. Vendo? Agora olha esse dado aqui que foi classificado como outlier, por exemplo. Ele está na mesma faixa de valores dos outros. Mas eu fui capaz de identificar que ele, tendo como base esse modelo linear, ele não é consistente com o resto que eu observei. Será que pode deixar para o final? E aqui nos dados que eu coloquei separados, o acerto foi perfeito. Bom, agora vamos comparar quais foram os coeficientes obtidos por mínimos quadrados e pela minimização dessa norma. Então aqui eu tenho os coeficientes mínimos quadrados sem outlier e com outlier. E os coeficientes dessa minimização LP, no caso 1,05, sem outlier e com outlier. Então aqui a gente vê que os coeficientes que eu tinha colocado, né, era de se esperar que realmente eles fossem, aqui está praticamente tudo zero, menos os que eu coloquei. 100, 2, menos 4, 2, 3 e aqui 5. Agora, com o outlier, você vê que ele espalha esses coeficientes em todos os termos. Porque ele está ajustando o outlier que não é explicado pelo modelo. Já a minimização dessa norma LP, sem outlier, conforme era de se esperar, dá valor próximo. Mas aqui o que é surpreendente é que mesmo na presença desses outliers, esses valores de coeficiente praticamente não mudam.
Eu trouxe uma demonstração disso aqui também. Aí aqui a variação é porque esses dados aqui que eu deixo de fora para treinar, cada vez que eu abro o arquivo eles mudam. Então isso daqui é um outro ajuste por milímetros quadrados. E agora eu vou pegar esses dados aqui e fazer o ajuste com essa minimização de norma LP. Pensa um pouquinho aqui, né, para fazer aquele processo de minimização. Porque não tem uma fórmula fechada, então ele é um método iterativo. Espero que funcione aqui, Envolveu né? em R, né? Oi? Em R. Não, isso não foi R, não. Isso é outra lei. Já sabe a nota dele. Nem é como manejar. Oi? Aí, isso daqui foi um ajuste que eu fiz agora, né? Mandei calcular nesse instante. E aí a gente está vendo aqui que mantém as propriedades, né? Se eu fizer por mínimos quadrados, para cada conjunto de dados que eu deixar separado aqui, vai vir uma resposta bem diferente, porque ele está ajustando o outlier, que o modelo não explica. Bom, para fechar isso daqui, primeiramente eu comparei com as técnicas que nós utilizamos fazendo o experimento em R. Segundo, e que eu acho que é o que foi falado, na minha opinião, a mensagem principal do curso é a importância de conhecer o problema. Porque aí você sabe quais métodos procurar para lidar com esse tipo de situação. Nesse trabalho, essa técnica de minimização de norma entre 1 e 2 é uma proposta de Boyd e Vandenberg, que está nas referências do trabalho. Não sei se eu incluí aqui nos slides, né, mas no trabalho está escrito. Eu consigo detectar esses outliers simultaneamente, que significa que eu não preciso ficar removendo sucessivamente amostras. Eu não preciso remover uma amostra, ver se o teste de Shapiro deu melhor ou pior. Depois eu pego outra e testo. Depois pego outra e testo. Eu não preciso fazer isso. No trabalho que eu olhei que tinha essa técnica, a autora ela concluiu que esse era um procedimento que o tempo era desprezível. Mas é claro que no trabalho dela o tempo era desprezível, porque ela pegou 100 pontos e ela fazia só o teste de normalidade. Ela não estava ajustando o modelo. Na hora que ela pegasse 1 milhão de pontos e fizesse isso daqui, eu tenho certeza que a conclusão ia ser diferente. Existem métodos, o bom dessa técnica de minimizar uma norma, que é entre 1 e 2, é que existem métodos muito eficientes para resolver esses problemas convexos sem restrições. Para quem tiver mais interesse, é o método de Newton com uma busca em linha. É muito eficiente. É o que se sabe hoje, até o ponto onde eu li, de estado da arte para resolver esse tipo de problema. Os métodos de soma de quadrados eles são sensíveis à presença de outliers. Eles penalizam muito quando o resultado que o modelo prevê é diferente do que foi medido na realidade. E às vezes o resultado medido na realidade, como eu falei aqui, ele não tem nada a ver com o modelo. Então o que fica como recomendação? A minimização de norma LP pode ser norma L1 se você tiver aí um programa bom para resolver um simplex e a quantidade de dados for baixa. Nada impede de minimizar a norma L1, quer dizer, a soma dos módulos. Mas minimizar a norma LP para análise de dados em experimentos que envolvem grandes volumes de medições e outliers aleatórios. E finalmente, esse método ele tem uma excelente relação entre robustez, quer dizer, rejeição de outliers, performance, ele é rápido para rodar, e complexidade computacional. Então, a mensagem que eu queria passar, é que esse é um método moderno e ele tem características de ser eficiente e robusto, e ele é bom para experimentos que envolvam outliers aleatórios. Esses softwares que eu mostrei aqui
eu fiz a comparação deles com R, né? Eu escrevi o software, eu posso passar o link. Eu queria, se alguém tiver interesse em usar, para mim é ótimo, porque tem um teste aí, uma situação diferente dessa situação, vamos dizer assim, simulada que eu bolei. Então, quem quiser usar, mais do que bem-vindo, e eu posso ajudar aí no que tiver a ver com esse conhecimento. Bom, obrigado. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Pessoal, Douglas, você demonstrou, né, mais que o método é muito bom para identificar outliers, mesmo que eles estejam meio confundidos ali com os dados, né? Uhum. E como que seria a situação oposta, assim, no sentido de quão robusto ele é para não caracterizar como outlier um dado real, por exemplo? Se vier um dado real, para ele não rejeitar como sendo outlier. Exato. Certo. Se o experimento tiver uma quantidade muito grande de dados e a menor parte dele for outlier, e aí como menor parte o que tem na literatura é alguma coisa em torno de 20 e 30%, que é muita coisa para um método de detecção de outlier. Com o método de mínimos quadrados, com 5% de outlier, você já começa a ter problema. Então, nessa situação, se ele rejeitar como outlier alguma coisa que não é outlier, não é problema, em geral. Você está perdendo grau de liberdade. Você está perdendo grau de liberdade ali, mas se o experimento for grande, normalmente isso não é problema. Agora, para você não rejeitar um dado representativo como sendo outlier, essa é uma situação que é improvável. Ela vai acontecer quando você colocar... Esse método é bom para gerar soluções esparsas. Então eu posso colocar todos os x, y, z, k, tudo, mais todas as interações 2×2, 3×3, 4×4, que ele vai dar 0 em todas as que não forem do modelo. Agora, se você colocar features, características demais e características muito próximas, por exemplo, você coloca ali um x ao quadrado. Aí depois você coloca um x elevado a 1,8, que são muito próximos, né? São muito dependentes. Aí nesse caso aí pode acontecer de ele rejeitar como sendo outlier alguma coisa que não é outlier, mas isso é pouco representativo, né? O mais importante em experimento que você tem um grande volume de dados é conseguir rejeitar com robustez os outliers. Então essas são as situações. Você usou 1,05. 1,05. Só usou esse valor ou você fez simulação com outros? Eu fiz simulação com outros valores. O que eu queria era um valor próximo de 1 que não desse singularidade numérica, que eu ainda conseguisse resolver o problema rápido, sem ter que aumentar a dimensão do problema. Você vê, eu estimei aqui, vamos dizer, 15 parâmetros. Só que com 64 variáveis, se você for transformar isso daí num problema de programação linear, você vai ter que usar 64 variáveis mais as do problema, 80 variáveis. Ainda é muito rápido. Para um computador moderno, isso daí é milissegundos. Mas se o problema for muito grande, tiver milhões, aí provavelmente você não vai querer fazer isso. Então esse é o critério. Eu queria um número baixo que mantivesse as propriedades de robustez, mas que fosse eficiente para fazer o cálculo. Vamos ver aquela fórmula do Excel de novo? Claro. Sim. Aí, Douglas, estava vendo que o último termo é como se ele fosse simular o erro aleatório, é isso? Isso. Legal. Mas esse 0,1 aqui, comparativamente com o 2, o 3, o 4, ele não é muito representativo, né? Pois é, o teu erro aleatório está bem pequenininho, né? Pois é, o motivo que eu coloquei o erro aleatório pequeno é que eu não queria estudar o efeito do erro aleatório. Eu só queria evitar alguma singularidade numérica que podia acontecer se eu gerasse exatamente os mesmos valores para certos conjuntos de variáveis. Porque aqui eu peguei níveis. Esse método ele seria aplicável para valores que não fossem níveis.
né? Eu podia pegar valores de x, y, z de várias variáveis e não ter níveis baixo e alto, mas sim valores numéricos e aplicar o mesmo método. Aí seria melhor nesse contexto aqui, porque aí eu podia ter os valores ali calculados perfeitamente. Agora, nesse caso aqui, se eu vou fazer uma replicação, eu vou replicar 1, 0, 1, mas com uma fórmula determinística ia ter o mesmo valor. Sim. Né? Então ia ficar meio ruim na questão na hora de montar as matrizes, né, que tem que ser invertidas no método. Aqui um relatório tão pequeno, de 0,1%, eu acho que ele facilitaria bastante a detecção de outliers. Talvez o desempenho pudesse. É uma questão a explorar. Uhum. Se eu tivesse uma massa de dados com um aleatório maior, fica mais difícil de detectar outliers. Eu entendo, eu concordo. E aí não está nesse trabalho aqui. Mas se você pegar outros trabalhos que exploram essa metodologia, você vai ver que mesmo com erros aleatórios da ordem da grandeza que está sendo medida, esse método funciona. Que é um mínimo dos quadrados, você simplesmente não vai ver nada. Né? Vai sair um monte de ruído. Mas esse método ele funciona desde que a quantidade de outliers não passe muito de 20%, 30%, que é muita coisa, e com o ruído da ordem do sinal. Mas isso são outros trabalhos. Você que falou no momento da apresentação, vocês tinham um sigma baseado nos dados que você está usando. Isso aí. E você joga essa informação para ele poder calcular os outliers. Exatamente. Como é que você faz isso? Esse método funciona, mas só funciona com essa estimativa, com esse dado desse sigma que você já sabe antes? Não. Esse é um outro motivo para eu ter colocado essa componente aleatória aqui. Deixa eu passar para o gráfico aqui. Olha só, o que eu faço é o seguinte. Eu calculo... Eu uso os dados todos para poder calcular os valores de coeficiente. Todos os dados. Depois que eu fiz isso, eu já tenho esses valores de coeficiente aqui. Então, teoricamente, se o meu problema for só achar os coeficientes, eu já acabei. Não preciso de sigma nenhum. Só que nesse trabalho eu queria detectar os outliers também. Então aí o que eu fiz foi o seguinte. Eu vi, para cada ponto desses aqui, eu vi qual era o erro entre o valor que eu calculei e o valor que eu medi. Aí eu peguei aqui, acho que eu peguei os 60% ou 70% desses pontos aqui, e aí eu vi qual era o erro, qual era a média de variância, considerando que a média seria 0. Eu considerei isso para poder dar uma variância maior. Se eu subtraísse a média, a variância diminuía, né? E aí eu peguei esse sigma que eu calculei com base em 60% dos dados e disse, se o erro entre o que eu previ no modelo e o valor medido, essa é a diferença entre o que o modelo calculou e o valor medido, for maior do que 6 sigma, acho que eu coloquei 7 sigma e meio, que é relativamente conservador, né? Mas também aqui os dados são bem comportados. Aí eu vou classificar como outlier. Não sei se dá para ver aqui, está muito discreto. Tem uma marcaçãozinha aqui em cima do que está dizendo que isso aqui é outlier. Mas foi assim que eu fiz. Eu acho que o X da questão é o seguinte: se for só calcular os coeficientes, eu não preciso desse sigma. Né? Mais um pouco. Pelo método que você mostrou, né, que trabalha com números quadrados, usando como se fosse um método parecendo números quadrados, usando uns expoentes diferentes de 2, entre 1 e 2. A preferência tem que ter quanto mais próximo de 1, melhor fica o método. Né? O ideal mesmo é 1. Mas você não acha que se eu aplicar isso para análise de variância, eu conseguiria fazer uma análise de variância mais robusta usando a mesma ideia? Se aplicar para análise de variância, em vez de somente quadrado. Potencial quadrado, mas para potencial quadrado, módulos com uma potência entre 1 e 2. Mas será que não daria resultados mais robustos do que a análise de variância que a gente faz hoje? Isso aí é uma boa pergunta. Eu imagino que sim. Só que eu acho que você não vai ter as garantias teóricas que você tem fazendo com quadrado, né? Porque aí você perde um monte de coisa que não dá para calcular analiticamente, né? Isso aí é uma boa pergunta, eu não sei responder.
Eu imagino que sim. Como é que é a pergunta? Na análise de variância, a análise que você fazia uma diferença ao quadrado. Diferença quadrada. Em vez de fazer diferença, pega a diferença em módulo e leva uma potência que não é o 2. Que é entre 1 e 2. Então, é a mesma ideia desse método. A gente não conseguiria ter uma diferença maior de variância assim, mais robusta do que a gente tem hoje. Não sei. Essa que era a dúvida. É uma quebra de. Que a soma quadrática. A introdução ao quadrado, o sinal de positivo, para somar fica fácil. O quadrado está anulando qualquer sinal. Sim. Por isso que a gente usa os quadrados. Exatamente. Se pegar um módulo e uma potência, sai que isso teria algum ganho ou não. Eu imagino que sim. O problema é que fica difícil ter alguma garantia teórica. Mas O método é nulo. pouca é muito. Talvez Pouca é muito. Porque Excelente. talvez dê certo, porque teoricamente a somatória dos erros, né, ela é zero. Né? E se não existir erro, a somatória quadrática também é zero. Também é zero. Se você pôr qualquer valor entre 0 e 1, também deveria ser zero. Né? Ou ao cubo ou ao quarto. Entre 1 e 2, né, no caso. Entre 0 e 1 não faz muito sentido, porque deixa de ser convexo. Entre 1 e 2. Ou entre 1 e infinito. Ou em qualquer coisa. Se você quiser penalizar muito o erro, põe 10, sei lá. Qualquer erro vai ser gigante. Pode ser infinito. A nova plus aí. A nova LP. Super anal. A nova LP, sei lá. Ó, para dia 21, o senhor traga a apresentação, por favor. Super anal. Sobre a nova LP. Eu tenho um pouco de peso. Cara, não sei, e aí? Está discutível. Após essa explanação aí desse estudo que você já fez desse método, em que situação você recomendaria usar mínimos quadrados e não usar esse método? Então, a melhor situação para usar mínimos quadrados, se você souber que os seus dados são representativos do modelo que você está estudando, aí não tem por que não usar mínimos quadrados. Mas esse aí dá um resultado muito próximo também. Dá um resultado muito próximo. Mas se você já sabe que os dados são representativos, o mínimos quadrados ele é mais rápido, ele tem propriedades teóricas melhores do que esse método, entendeu? Então, não tem por que não usar nesse caso. É a física do problema. A física do problema, exatamente. Bom, esse caso é bits, né? Como é que é? Instrumentos de medição que não estão correlacionados com a física. Do nada, dá um ruído, né? O ruído elétrico vai naquele momento que você anotou o valor. Ou a automação anotou aquele valor na hora que deu uma balançada na Exatamente. Se você tiver um modelo, se o cara da instrumentação ele tiver um modelo que prevê que os dados, em certas circunstâncias, vai vir um valor aleatório, aí ele também não precisa disso. Porque o modelo dele já prevê que isso vai acontecer. Eu não entendi uma coisa, Douglas. Qual é a condição que esse seu modelo entende ser um outlier? Você pegou, porque você simulou a condição para ele falar isso é outlier e isso não é outlier. Isso. E no mundo real? Então, no mundo real, se a tarefa for só identificar os parâmetros, aí talvez eu não esteja interessado em saber quem era outlier e quem não era. Agora, se eu quiser mesmo saber quem é e quem não é outlier, aí esse foi um critério que eu bolei para esse trabalho. A minha hipótese é que a quantidade de outliers é pequena. Pequena para o método, quer dizer, entre 20% e 30%. Tá, mas 20, 30% no metro quadrado acaba com tudo. Acaba com tudo. Agora, nesse método, a minha hipótese é o seguinte, beleza, se 20% dos meus dados são outliers, então vou supor que 80% são representativos.
Então eu calculo o valor usando os coeficientes que eu já achei. Achou de quem? Pelo menos no quadrado. Não, pelo método da minimização da norma LP. Na norma LP eu uso todos os dados. Usa todos os dados e acha o coeficiente. E acho o coeficiente. Perfeito. O coeficiente que eu acho já são aqueles que estão no próximo slide. Uhum. Se fosse só coeficiente, já acabou. Mas como não é, como eu quero saber quem são os outliers, aí eu parti do pressuposto. A maioria não é outlier. Então eu vou pegar esse ponto aqui. Quanto que eu medi? Tanto. Quanto que eu prevejo com esses coeficientes calculados pela norma LP? Tanto. Beleza, vamos para o próximo. Quanto que eu medi no experimento? Tanto. Quanto que eu previ que ia dar? Tanto. Aí eu faço isso para todos esses valores aqui e coloco eles em ordem crescente. Uhum. E aí a minha hipótese é que como os primeiros 60%, 70% eles são explicados pelo modelo, então a variância, o sigma quadrado dos caras que são representativos é tanto. Mas beleza, essa é a minha hipótese. Aí quem sair de 5, 6 vezes esse valor, se fosse para uma distribuição normal 3 vezes, já dava mais de 99%. Uhum. Aqui eu coloquei 6 vezes, mas aqui eu coloquei um ruído baixo também, né? Sim. Mas quem sair de 6 vezes essa variância, aí eu vou classificar como outlier. Quer dizer, naquela... Volta a primeira transparência. Primeira de todas? A primeira, ou segunda, ou terceira. Onde está o gráfico? O gráfico da banheira, a curva da banheira. Ok. Esse aí. Então significa o seguinte, que os pontos que você colocou aí, esse no meio do caminho aí, a hora que você clicou lá, ele já é outlier, nem ele ignora. Nesse software aqui, eu uso os pontos para fazer o cálculo. Eu estou usando esses pontos para fazer o cálculo e mesmo assim os coeficientes não estão mudando. Elevado a 1, tem mais 0,5. Exatamente. Porque ele é elevado a 1,05. Tá. Agora Então, entendi. se eu corrigir essa curva verde para fazer o ajuste para esse ponto aqui, ele vai ter uma penalidade muito grande nos outros pontos. Aí não vale a pena. Agora no quadrado, essa é a minha dúvida inicial. Você tem que antever qual é o modelo inicial para você aplicar a técnica? Não. Eu faço treinamento com todos os dados. A própria técnica se encarrega de mesmo se você clicar um ponto próximo da curva verde, ele vai mudar os coeficientes. Vai mudar. Porque ele está muito próximo da realidade. Porque está próximo da realidade. Exatamente. Quer ver nessa demonstração aqui? Onde que está? Tá aqui. Aqui, ó. Você clica fora e nada acontece. Deixa eu limpar isso daqui. Ó. Aí aqui, ó. Ele vai mudando aqui os valores da curva. Eu não estou clicando exatamente em cima. Mas os pontos estão mais ou menos distribuídos. Aí ele vai mexendo as duas curvas. Agora, se eu clicar... Quando eu clico aqui um fora... Ele mudou o verde também. Ele muda o verde, só que muda pouco. Ah, tá. Ele é como se fosse um fator peso em função em cima das diferenças de modo inverso. Quer dizer, o peso ele penaliza os termos maiores. Ele funciona mais ou menos assim. Se o erro for pequeno, ele considera. Agora, se o erro passar de um certo limite, já que vai ser grande mesmo, então deixa ser grande. Não vou me importar com isso. Aqui, como o erro é ao quadrado, essa curva vermelha tem que chegar bem para cima, porque aqui a penalidade é ao quadrado. Sai caro não ajustar essa curva vermelha. Aí agora, deixa eu colocar alguns outliers aqui, só para dar uma... Tá vendo? Ficou uma nuvem e a curva verde não mudou tanto assim. E olha a quantidade de... Esses outliers são totalmente aleatórios. É um valor entre esse mínimo aqui e o máximo aqui. Eu uso todos os dados no cálculo. Você não ensinou como faz o LP no seu artigo, né? Como faz o LP? Como implementa ele. Não tá aqui. Não, implementação não. Implementação são outros 500. É o Rocket E a Science. gente tem que pagar. Não, tá de graça no site.
Eu coloquei de graça no site. A implementação ela resolve esse problema aqui. Ups. A implementação resolve esse problema aqui. Aí o jeito de fazer é o seguinte: eu tenho que pegar isso daqui, essa função aqui, eu tenho como calcular o gradiente dela. Aí eu tenho como calcular a matriz hessiana. Aí eu calculo o gradiente, calculo a hessiana, que é a matriz de segundas derivadas. Aí eu determino qual é a direção. É como se fosse um método de gradiente. Só que é um gradiente com, tipo assim, a matriz. Quando esse x é muito grande, só usar o método de gradiente não resolve o problema. Eu preciso da hessiana para poder direcionar esse gradiente. Né? Porque senão o problema acaba não convergindo. Se aqui for na casa de 500, 1.000, 2.000 variáveis, aí precisa fazer isso. E aí resolve-se uma direção e aí você vai naquela direção ali o máximo que der. Então, por exemplo, vamos supor, se você quisesse aplicar o seu método, as técnicas nossas aqui, os dados primeiramente passariam por uma análise de outlier e depois você faria a análise de variância do que sobrou. Se você quiser fazer a análise de variância usando os métodos quadráticos, aí era uma boa ideia tirar os outliers primeiro. Agora, se você quiser for só obter os coeficientes de um modelo, do modelo estatístico linear, por exemplo, aí você não precisa nem se dar o trabalho de saber quem é outlier e quem não é. Você coloca todos no modelo. Estatístico, repete. É que eu pensei outra coisa que você está falando. Tá. Se o objetivo for só calcular coeficientes e não identificar os outliers, não me interessa quem é outlier. Só quero saber o modelo. Então, o modelo, tá. Aí não precisa. Mas aí não daria para fazer análise de variância. Mas aí não daria. Se quiser fazer análise de variância quadrática, Tira o outlier. você pode tirar os outliers e aí depois fazer a análise de variância. Mas o que a gente aprendeu na matéria é que exatamente você precisa fazer a análise de variância para validar se você pode ou não fazer um modelo de regressão. Não, pois é, mas antes disso, você tem a hipótese de que os dados são representativos. Você ficou parte da hipótese de que os dados são representativos. Sim. Então, é um passo antes disso. Sim. Eu tenho que achar quais daqueles dados não são representativos para poder tirar eles antes. Mas é porque é engraçado, porque você, para ver se você começa do final e termina no fim, né? Porque você acha os coeficientes, beleza, então eu posso usar os dados. Aí você faz a nova e faz os coeficientes que você já tinha achado. Mas esse aí é o problema, perfeito, né? Mas essas hipóteses é uma discussão de matemáticos, né? Eu acho. Não sei. Porque, por exemplo, o que o Augusto falou seria interessante. Já pensou se você conseguisse aplicar isso no modelo de análise de variância? Seria interessante, né? Ao invés de SS lá, a gente teria um SS. Isso aí é um doutorado. LP? Sim, um SS. O que se faz nesse problema que você está me falando é o seguinte: você ajusta. Às vezes o problema, por exemplo, o processamento de linguagem natural, que eu quero saber, eu quero pegar frases aí de texto. Por exemplo, tem o Twitter. Eu lancei um novo produto e eu quero saber qual que é a opinião das pessoas, o que eles estão postando no Twitter. O processamento de linguagem natural é tão vasto. Você vê, só o dicionário vai ter o quê? 5.000 palavras. Então a quantidade de amostras que você precisaria é tão grande que não tem como fazer um ajuste de um modelo. Né? Aí, nesse caso, o que se faz é o seguinte: você pega um conjunto de amostras e treina os coeficientes naquele conjunto. Aí depois você pega um outro conjunto de dados que você nunca viu e testa para ver qual que é a performance do modelo nesse conjunto que você nunca viu. Você não tem essas garantias estatísticas, matemáticas aí que você tem no modelo de ANOVA. Mas você consegue escolher um modelo que funciona bem que você não conhece. Quando o problema tem dimensões tão gigantescas, você não tem como fazer uma nova. Porque você nunca vai fazer um experimento completo com, sei lá, 5, 10 mil variáveis. Pelo menos não até onde eu sei. Eu concordo com você, eu só falei o negócio da nova, porque teoricamente é o que a gente aprendeu na matéria, né? Você tem que fazer a nova para validar o seu modelo. Eu vou repetir você de semestre até você aprender a nova. Pô!
Não, você vê, Não, eu fiz a nova aqui Sim. com os dados, você vê a diferença. Eu concordo, por isso que eu falei, eu só tô usando, sendo xiita ali do que o livro fala. A questão é que para usar a nova, você tem antes que atender os pré-requisitos dela. Entendeu? Mas o que você vai fazer? Você tem outlier. Tá, eu tenho aqui uma amostra. Mas que não é uma não pode amostra ser isso, não. aleatória. Né? Primeiro você tem que aplicar a nova e fazer o análise dos resíduos. Porque se o resíduo não for constante, você já tem um outro problema antes de outlier. Tem. Você tem que tentar normalizar isso aí, daí talvez depois fazer um tratamento de outliers e daí fazer a nova após um novo tratamento. Não, acho que não pode ser direto, não. Tem que ter uma interação entre a sua proposta com a já existente. Porque se você variar fatores onde a variância é diferente lá em cima, você já quebrou um pressuposto de aleatoriedade do modelo. Com certeza. Então, mas é interessante, sim. Eu acho que é um misto. Faz depois faz uma análise, depois volta. Depende muito do conhecimento do problema, né? Esse aqui acho que é fundamental na questão. Não, mas aí eu estou tentando linkar com tudo que nós vimos no livro, e eu acho que nós não podemos quebrar o pressuposto inicial. É do modelo matemático, da aleatoriedade de todos os fatores, variância constante, né? Daí, mas se tiver outlier, né? Mas daí a gente já vê na variância constante, daí aplica o seu método, dá uma limpeza e daí faz a análise de variância de novo. Eu acho que aí fica legal. Se eu fosse palpitar na merenda matemática, eu sou engenheiro, né? Mas